noite, Brasil! Gente, que felicidade estar aqui novamente falando sobre o assunto que eu mais amo, estratégia de conteúdo. Então, gente, me contem, da onde vocês são? Eu tô cheia de câmera, eu tenho câmera aqui, eu tenho câmera ali, eu tenho câmera aqui, então eu posso me perder um pouquinho aí, vocês me dão uma ajuda, tá? Tem uma frase que eu gosto muito de falar, que é o seguinte: Deus ajuda quem senta e estuda. Então, se vocês estão aqui, eu posso afirmar que esse é o prelúdio da riqueza. Porque quem começa a estudar, quem quer se capacitar, vai tomar o rumo certo. O conhecimento é libertador e o conhecimento é o que leva a gente aonde a gente quer chegar. Então, parabéns, essa é a primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês, tá? E a segunda coisa é que esse é o nosso treinamento Fator Social Midas. Opa, é aqui que eu tenho que colocar você, que eu tenho que colocar os slides. Aqui, o Fator Social Midas. Quem aí conhece a história do Rei Midas? Por que a gente trouxe essa ideia para dentro do social media? O Social Midas. Rei Midas era aquele que tem a lenda, né? Tem uma lenda sobre ele, que o que ele tocava virava ouro. Então, o que eu quis trazer para vocês? Eu quis trazer a ideia de que vocês precisam se capacitar para transformar o trabalho de vocês em mais dinheiro. Porque dinheiro é bom, gente. Dinheiro é necessário. Dinheiro nos liberta. Liberta do quê? Opa, vi a minha voz agora. Dinheiro nos liberta da falta de escolhas, tá? Então, quando a gente batalha para chegar aonde a gente quer, é pelo dinheiro? Não, é pelo que o dinheiro pode proporcionar na nossa vida, que normalmente é melhores escolhas. Se você não tem dinheiro, você tem dificuldades de escolher para você e para sua família. E a gente vai falar aqui em como transformar uma das maiores oportunidades desse momento, que é o mercado digital, em melhores condições para você e para sua família, em melhores condições de você fazer escolhas condizentes com o que você merece. E eu estou nesse mercado há 12 anos, eu tenho uma agência de marketing digital, só que há 12 anos atrás, eu era praticamente uma analfabeta digital. Exatamente, eu não sabia nada, eu era uma dentista, gente. Uma dentista que largou a odontologia para virar lojista. Fiquei no mercado de varejo alguns anos, me endividei, né? Quando eu comecei no digital, eu comecei do zero conhecimento. Mas se eu for contar para vocês que eu não comecei do zero dinheiro, eu comecei do menos 1 milhão. Naquela época, eu devia 1 milhão de reais, que foi a dívida que eu saí das minhas lojas. Sim, você se tornar um desempregado é muito difícil. Você precisa buscar um novo emprego. Mas quando você se torna um desempresário, que foi o que aconteceu comigo, você sai com dívidas. E eu só queria, gente, a única coisa que eu queria era exatamente isso aqui. Opa, aqui. Queria ganhar 10 mil reais por mês, naquela época. Há 12 anos atrás, eu só queria isso. Para quê? Para poder uma parte pagar o que eu estava devendo e a outra parte contribuir em casa, não depender do meu marido. Era só o que eu queria. Só que, gente, 10 mil reais é um valor digno para qualquer pessoa. Eu acho hoje que ninguém deveria ganhar menos que 10 mil reais. 10 mil reais é um salário digno, é um valor digno para você viver mínimo por mês. E é isso que vocês vieram fazer aqui, e é isso que eu vou mostrar para vocês, que é possível, através de uma profissão nova, uma profissão que pode ser rentável. Eu falei pode ser, porque para ser e você passar dos 10 mil reais, você tem que fazer a coisa certa. E naquele tempo, quando eu comecei, não tinha ninguém para me dizer isso. Não tinha
Um curso, gente, não tinha curso de copy, não tinha curso de tráfego, não tinha mentoria, não tinha nada. E eu tinha que chegar numa empresa e dizer para o dono da empresa, olha só, tu não quer anunciar no Facebook? Tu não quer me pagar para produzir o teu conteúdo no Facebook? Gente, isso era uma loucura. Isso era uma coisa impensada. E hoje, toda empresa sabe que precisa das redes sociais. Toda empresa sabe que precisa de um site, que precisa de conteúdo. Toda empresa busca por isso. Então, gente, vocês, além de ter as empresas buscando, vocês têm pessoas como eu no mercado que estão há 12 anos pilotando uma equipe de estrategistas digitais, vendendo estratégias, fazendo negócios crescerem para você se aperfeiçoar e para vocês abocanharem a parte de vocês, para vocês passarem desse valor por mês. Ah, Rejane, mas assim, eu não sei se eu consigo. Olha só, presta atenção. Tem médico que atende no posto de saúde e tem médico que tem uma clínica e tem médico que só atende particular. É o profissional que decide a sua carreira e você está aqui para isso. Você está aqui para decidir a tua carreira. E eu vou te mostrar quais são os caminhos possíveis, eu vou te mostrar por onde você deve andar para que essa carreira se torne rentável, para que essa carreira se torne gostosa de atuar, para que você tenha reconhecimento, tanto financeiro quanto reconhecimento profissional. Seja apontado pela pessoa profissional no mercado e que atua de forma profissional. É isso que eu desejo para que vocês consigam atuar, para que vocês consigam ganhar aí mais de 10 mil reais por mês. Então, gente, o que a gente vai ver nesse evento? Bom, aqui no Fator Social Medias, na aula 1 hoje, a gente vai entender como é que a gente faz uma estratégia de conteúdo inteligente que pode ser vendida, que vale dinheiro. Amanhã, na aula 2, a gente vai entender o protocolo de posicionamento do estrategista, ou seja, o que a pessoa tem que fazer para ter uma carreira bem posicionada e, com isso, poder cobrar mais e atender os melhores clientes. Na aula 3, você vai aprender o manual das habilidades comerciais, ou seja, como é que você capta o cliente certo, como é que você vende para esse cliente, como é que você faz um bom contrato e mantém esse cliente com você. E na aula 4, você vai entender o modelo de negócio. Sim, o modelo de negócio que me fez chegar até aqui. E hoje, aqui nessa empresa que você está vendo, a gente faz... Eu não vou dizer a gente ganha, tá? Presta atenção. A gente faz 5 milhões de reais por ano só com serviços de marketing de conteúdo. Só com serviços de marketing de conteúdo. Eu não estou falando de venda de curso nosso ou de curso dos experts que a gente trabalha com coprodução. Eu estou falando só de serviço. Serviço de gerenciamento e serviço de venda de estratégia, porque são serviços. Então, eu vou mostrar para vocês na aula 4 como é que a gente chega lá, o que a gente tem que fazer para chegar nesse ponto. Então, aula 1, a estratégia de conteúdo que vale dinheiro. E hoje vocês vão ver como se faz e aonde que se faz. O passo a passo, onde é que você apresenta, onde é que você debruça os dados de uma estratégia para poder vender essa estratégia. Ó, como criar a estratégia de conteúdo do cliente, onde estruturar essa estratégia de conteúdo, como apresentar e validar a estratégia para o cliente, como vender a estratégia. E também, quem quiser virar meu aluno, como conseguir um patrocínio para se tornar um social media estrategista. Se você tiver este problema que não tem cartão, se você tiver esse problema que está sem recurso, eu vou te dar o caminho para você conseguir um patrocinador hoje e amanhã. Hoje eu vou te dar o caminho, amanhã eu vou te dar o script, tá? Então, presta atenção. Mas tem mais coisa que vai acontecer nesse evento e eu preciso te falar agora, no início dele. A formação social media, que como vocês sabem, já é um curso... Daria para desligar aqui? Tá fazendo um barulho de WhatsApp, acho que vocês estão ouvindo, né? Deixa eu ver aqui. WhatsApp, preferências... Acho que eu vou sair do WhatsApp, né? Ou notificações. Tem um WhatsApp aqui no computador que eu tô
Silenciar todas para sempre. Agora acho que deu. Tá, tinha um WhatsApp ligado que estava me incomodando. A formação social media, gente, que é o meu curso, que já formou mais de 15 mil alunos, vai se transformar. A partir de quinta-feira, a formação social media vai ter um upgrade, ela vai ter novas aulas, novos módulos, com outros profissionais, inclusive, e ela vai se tornar uma ferramenta de trabalho para o social media. Não é um curso, é uma ferramenta de trabalho. É uma ferramenta online que você vai pegar e vai desenvolver na própria ferramenta a estratégia de conteúdo do seu cliente. E você vai apresentar a estratégia de conteúdo para o seu cliente num site produzido pela própria ferramenta. Então, você vai conhecer isso aqui nesse evento, você vai conhecer ao longo das aulas, vai saber como tudo isso funciona e vai poder decidir se você quer se tornar meu aluno, se você quer aprender a ser um social media que ganha bem, o social midas, né? Comigo, que tenho 12 anos de experiência nesse mercado e que ainda hoje, nesse momento, eu ainda trabalho como social media. Eu tenho uma empresa de social media. E essa é a principal diferença entre mim e os principais professores do mercado de social media. Muitos deles já não são mais social media, já não atuam mais, ou até nunca atuaram, né? Começaram a vender curso porque sabem fazer conteúdo para si. Mas aqui a gente sabe fazer conteúdo para os clientes, e a gente domina a arte de vender, a gente domina a arte de ter habilidades, desenvolver habilidades técnicas e comerciais para ter um negócio de marketing de conteúdo. Então é isso que você vai aprender aqui comigo. Formação social media vai deixar de ser uma formação e vai se tornar uma ferramenta para criar e apresentar estratégia de conteúdo ao cliente. E na quinta-feira, você vai ter a oportunidade de se inscrever, se tornar meu aluno na formação, pelo melhor valor, pela melhor oferta do ano. Vamos incorporar módulos, incorporar aulas e ainda incorporar uma ferramenta online para você desenvolver e apresentar a estratégia para o seu cliente num site profissional. E eu tenho mais um presente para vocês. Para quem me acompanhar em todas as aulas, em cada uma das aulas você vai ganhar uma chave. Essa chave de ouro vai te garantir mais um desconto no super valor que a gente vai ter na quinta-feira. Então, aula 1, você vai ter uma chave que eu vou, no meio da aula, te dar. Eu vou te mostrar essa chave. Na aula 2, você vai ter outra chave. Na aula 3, você vai ter outra chave. O desconto da chave 1 é 1. O desconto da chave 2 é 2 descontos. E o desconto da chave 3 é 3 descontos. São descontos cumulativos que você vai ter para usar quando você for fazer a sua inscrição na formação social media. Então, eu estou te ajudando para você ficar aqui, já aprender, já conseguir colocar em prática, já entender como funciona o mercado de social media, para entender como que faz para crescer nesse mercado e abocanhar a sua fatia para chegar nos seus 10 mil reais ou mais, quem já está ganhando 10 mil reais, para duplicar isso, chegar no 20 da maneira mais rápida possível. Então, se você ficar aqui, além do conhecimento, que é a coisa mais importante, você ainda vai ganhar um desconto cumulativo com as chaves de ouro da formação. Golinho de água. E também você vai entender, se você tiver com dificuldade, você vai entender como que você consegue um patrocinador. Vou mostrar alguns alunos que conseguiram isso e vou te dar um script para você abordar esse seu patrocinador. Quem é o patrocinador? É a pessoa que vai financiar os seus estudos, é a pessoa que vai financiar a formação social media e a ferramenta que vem com ela para que você aprenda, se desenvolva e depois ganhe mais dinheiro
com isso. Tá legal, né, gente? Então, é o seguinte, vamos começar. Estratégia de conteúdo que vale dinheiro. Primeira coisa que a gente tem que entender, para a gente entender a estratégia de conteúdo, a gente precisa saber o que faz um social media. O que faz um social media? Quem é o social media nesse mercado digital? O social media, gente, é a pessoa que cria a estratégia de conteúdo, executa a estratégia de conteúdo ou coordena a execução da estratégia de conteúdo por uma equipe. Então, veja, tudo que a gente vê nas redes sociais deveria, pelo menos, sair de uma estratégia, deveria ser o resultado de uma estratégia. Posts, gente, é o resultado de uma estratégia. Não é simplesmente fazer um post numa paleta de cores, numa coisinha bonitinha e lá postar nas redes sociais para ver o que acontece. Isso não traz resultado. Fazer simplesmente artes e postar não vai trazer resultado para nenhum negócio. Precisa ter uma voz. Então, a gente tem que entender que é o profissional de social media o responsável por criar essa estratégia, por executar essa estratégia ou coordenar a execução. Esta é a função do social media. Não é necessariamente fazer posts, não é necessariamente fazer vídeos, não é necessariamente fazer textos. O social media é o profissional responsável pela estratégia. Só que o que a gente vê no mercado é pessoas que acham que sabem o que é uma estratégia. E eu vou mostrar para vocês aqui o que é de verdade uma estratégia que traz resultado. Resultado para o negócio. Não é resultado só de engajamento. Não é resultado só de likes. Porque likes ou engajamento são um meio para mensurar se aquilo vai ter resultado, mas não é o resultado em si. O resultado em si é o crescimento do negócio. O resultado em si é as vendas, é aquilo que o negócio precisa para continuar gerando o retorno que vai te pagar. Então, você precisa entender o que é essa estratégia, como se faz para você acelerar o passo e se posicionar como um social media estrategista. Não como um social media que só faz post, como um social media que acha que a pontinha lá do iceberg é uma estratégia. Por trás, por baixo do iceberg, tem muitos passos. E é isso que você vai ver aqui agora. E para você entender que você precisa ganhar dinheiro, você tem que saber o que um cliente de auto-ticket quer. Porque você pode atender um cliente que pode pagar menos, você pode atender um cliente que pode pagar mais, e é agora, social media, que você tem que decidir isso. É agora que você tem que decidir se você vai ser um arquiteto que constrói uma casa de um acabamento melhor e ganha melhor por isso, ou se você faz casinhas pré-fabricadas. E tá tudo certo com isso, mas é agora que você decide a sua carreira. É nesse momento que você decide, e não que você diz assim, o mercado só quer pagar tanto. Gente, se o mercado coloca o preço no teu trabalho, é porque você não é bom o suficiente. Porque profissionais bons o suficientes dizem o quanto vale o seu trabalho. O que quer um cliente de auto-ticket? Para a gente se posicionar e buscar atender esse cliente que vai valorizar o nosso trabalho, que a gente não vai ser colocado para esse cliente como um estagiário, a gente precisa entender o que ele quer, a gente precisa entender quem é ele. E é isso que vai posicionar vocês no mercado como estrategistas, vocês entenderem quem é que precisa de uma estratégia. Quem é que pode pagar por uma estratégia? Qual é o negócio que dá o retorno para que esse retorno te pague? Então, é isso que você tem que entender. Deixa só um pouquinho, gente, que eu estou com problemas técnicos aqui. Tá tudo bem aí? É que eu não consigo. Se você fica mexendo na câmera, eu me perco. Tá tudo bem com a minha imagem, gente? Então, eu decidi que eu quero atender clientes de auto-ticket. E aí,
eu preciso entender quem é o cliente de alto ticket. Se o social media não souber quem é e o que quer um cliente de alto ticket, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai tentar vender posts para qualquer um e vai ganhar uma merreca por isso. Porque o post é o final da estratégia. O post é a última coisa. O post, ele foi coordenado por uma estratégia. Ele tem uma razão de ser. E se você não entende o trajeto que levou esta razão de ser, por que eu publiquei isso, por que eu falei dessa forma, por que eu trouxe esse assunto, você está fazendo um post aleatório. E esse cliente de alto ticket, ele quer resultado. Se o social media não souber, ó, tá vendo aquela moedinha ali? Toda vez que tiver uma moedinha no canto do slide, eu até vou me botar menor aqui, para vocês lerem. Se o social media não souber quem é e o que quer o cliente de alto ticket, ele vai tentar vender posts para qualquer um e vai ganhar uma merreca por isso. Então, você precisa, dentro das suas habilidades comerciais, entender quem é o cliente de alto ticket. O que quer esse cliente de alto ticket? Para que você consiga abordar e vender para esta pessoa. Esta é a primeira coisa que você tem que saber como social media. Existem clientes que não podem te pagar e existem clientes que podem te pagar bem. Para quem você vai querer vender? Para aquele que não tem condições ou para aquele que pode ter resultado com o seu conteúdo, logo te pagar mais? Esta é a primeira moeda dessa aula. E aí, gente, o que a gente precisa entender? O cliente de alto ticket, ele quer ter confiança. Ele vai te pagar no primeiro mês R$3.500, R$3.000, R$2.500, porque ele tem confiança que você vai trazer o que ele precisa. Ele sabe que esse profissional é um investimento e não um pagamento. O empreendedor não é burro, gente. Ele faz conta. Se o teu trabalho de social media faz ele ganhar 30, ele vai te pagar 3. Entenda de uma vez por todas isso. O empreendedor quer fazer um investimento. Então, o teu trabalho tem que trazer resultado. O teu trabalho, o teu conteúdo tem que ser capaz de projetar o negócio dele para que ele venda mais. O cliente de alto ticket quer resultado. E nessa aula, você vai aprender quais são os passos para você trazer resultado para um cliente. Passos que você coloca, você pesquisa e você mostra para ele, que são passos que você precisa dar. E aí ele tem confiança que ele está investindo e não pagando e que ele vai ter resultado. E esses passos a gente chama de estratégia. A estratégia apresentada e validada para o cliente é o que faz ele ter confiança, é o que faz ele saber que ele está investindo e não pagando, e é o que faz ele saber que vai ter resultado. Então, é a mesma coisa se você fosse um arquiteto e fosse construir uma casa. O cliente chega lá e diz assim, eu quero uma casa. Aí tu diz para ele assim, tá, pode deixar, eu vou construir a tua casa. Volta aqui a semana que vem que vai ter uma parede pronta. Isso é um fazedor de post. O que um arquiteto faz? Só um pouquinho. Eu vou investigar o teu terreno, eu vou investigar o que tu precisa, a tua família, eu vou te apresentar um projeto, você vai validar, vai me dizer exatamente aqui que eu quero a janela, exatamente aqui que eu quero isso, exatamente aqui que eu quero aquilo, exatamente eu quero 4 quartos, eu quero uma varanda. E aí o cliente diz, é isso que eu quero. E aí você vai fazer o quê? Vai produzir o quê? A casa dele, vai construir a casa dele. E ele vai ficar seguro, porque você vai combinar a data de entrega de cada etapa dessa construção. E esse cliente vai te ajudar, criatura, porque ele sabe aonde ele vai chegar, ele entende o processo, ele está educado para o digital. Não se iluda.
E o cliente não tem consciência, ele não sabe o que é o digital. O teu papel é educar o cliente. O teu papel, enquanto profissional, é educar o mercado. O médico educa o seu paciente. O arquiteto educa o seu cliente. Então, pega para ti esta missão de educar o cliente. E entenda que a estratégia é um instrumento para você trabalhar menos, para você trabalhar bem, de forma descansada, para o teu cliente saber que ele vai ter resultado e para ele participar do teu projeto, do projeto dele, para ele te dar o substrato que você precisa para que o conteúdo flua. A estratégia é fundamental. E você vai ver isso e vai me dar razão. E agora você vai entender uma outra coisinha também. Para quem vive reclamando do mercado digital, para quem vive reclamando, porque tem fazedor de post por R$300, esse é o problema. Gente, esse não é o problema. Gente, para fazer post tá cheio, estrategista de conteúdo não tem. Então, estas pessoas que fazem só post e sequer sabem, sequer passa pela cabeça delas o que é uma estratégia, elas são a solução para quem é estrategista. Solução como, Regiane? Elas são o contraste. Elas são a pessoa que faz um mau trabalho para que você possa se projetar, se destacar, fazendo um bom trabalho. Entenda, para de reclamar que o mercado não quer pagar. Se você falar essa frase, o mercado não quer pagar, é porque você não está sabendo se posicionar, vender, apresentar soluções, porque nada, gente, não existe um mercado tão rentável quanto o digital. Olha, até existe, outro dia me disseram que existe 2 mercados rentáveis, mais rentáveis que o digital. O primeiro é de energia alternativa, sabe? Energia alternativa que não custa nada, gera energia, mas tem que fazer um alto investimento. Outro mercado rentável, qual é que era mesmo? Falaram que Bitcoin, o mercado financeiro, alguns setores do mercado financeiro podem ainda ser mais rentáveis, mas com a segurança, gente, com a baixa barreira de entrada como o mercado digital, não existe. Toda empresa precisa estar no digital. As oportunidades são gigantes. E quem não está vendo oportunidade é porque ainda tem mentalidade de CLT ou mentalidade de prestador de serviço. E vocês estão aqui para buscar, para entender como funciona tudo isso e transformar a mentalidade em empreendedor. Vocês estão aqui para gerar um negócio de marketing de conteúdo. E negócio de marketing de conteúdo se faz entendendo como funciona todo o processo, inclusive o processo de trazer resultado para o cliente. Regiane, mas o cliente não quer uma estratégia. Nenhum cliente quer a estratégia, gente. O cliente chega lá no arquiteto, ele quer uma casa. E aí o arquiteto diz para ele, você precisa de um projeto. Ele, é verdade. E a mesma coisa que acontece com a gente. O cliente chega, ele quer gerenciamento de Instagram. Ele quer conteúdo. Ele quer posts na rede social. Na verdade, ele quer resultado. Ele quer resultado. Ele acha que ele quer post, mas ele quer resultado. E aí a gente mostra para ele, para ter resultado, você precisa de uma estratégia. E ele diz, olha, verdade, ninguém nunca me disse isso. Aliás, por isso então que eu contratei uma agência e a agência não trouxe resultado. Pois é. Por isso então que eu contratei já um funcionário, por isso então que eu já contratei um social media e ele não me trouxe resultado, porque ele nunca me apresentou uma estratégia. Pois é. Todo cliente, gente, que a gente disser para ele, olha, você precisa de uma estratégia, se você não quiser botar dinheiro fora, ele vai dizer, poxa, ninguém me disse isso antes. As pessoas não sabem o que querem até a gente mostrar ela, e é você que precisa mostrar para o cliente a importância da estratégia. Como se faz uma estratégia e por que se faz uma estratégia antes de fazer post, antes de produzir conteúdo, antes de decidir paleta de cores. Tudo isso você vai aprender exatamente agora. Guarda essa imagem, tá? Todo tipo de negócio tem 3 níveis de atuação. E o negócio de social media também. Operacional, tático e estratégico. Todo tipo de negócio, todo tipo de empresa tem as pessoas que estão na operação,
as pessoas que estão definindo a tática e as pessoas que estão na estratégia. As pessoas que estão na estratégia ganham mais do que as pessoas que estão no tático e que ganham mais do que as pessoas que estão no operacional. Em todo tipo de negócio. Não é só na profissão de social media, não é só nas profissões digitais, é em todo tipo de negócio. Então, você entendendo isso aqui, você vai entender o que vem para frente e por que a estratégia é tão importante para a gente definir a tática e definir a operação. Você vai entender o que é, dentro da profissão de social media, operacional, o que é tático e o que é estratégico. Então, gente, olha só. Para ganhar dinheiro acima de 10 mil reais como social media, você precisa disso aqui, ó. Se tornar um estrategista de conteúdo, ter uma metodologia para desenvolver uma estratégia. Você precisa uma metodologia de apresentação dessa estratégia para o cliente para que ele valide e te pague para a execução. Você precisa de uma metodologia de perfilamento de quem é este cliente que pode te pagar mais, porque o negócio dele pode render mais. Você precisa de um processo para atrair e abordar esse cliente perfilado que pode te pagar mais. Você precisa de um processo de venda para esse cliente, porque quando ele chega, você não pode perder. Então, você tem que entender como que ele funciona e como que você vai fazer essa venda. Como é que você vai fazer esse fechamento? Você precisa de um processo de onboarding. Sim, depois que você fechou com o cliente, você precisa fazer ele entender como que vai funcionar o processo, participar desse processo. E isso requer um onboarding bem feito, com materiais bem feitos e uma explicação bem feita para esse cliente. Ele precisa se sentir abraçado, ele precisa se sentir parte de um time, ele precisa entender que ele é muito importante na própria estratégia dele e que o social media nenhum, agência nenhuma, faz nada sozinho. E isso ele entende em todos esses elementos aqui, principalmente no onboarding. E você precisa de um processo de manejo desse cliente, porque problemas acontecerão. Acontecem em todas as relações comerciais. Você precisa manejar esse cliente. Só que para todos esses pontos aqui, se você não tiver a estratégia de conteúdo, você não vai conseguir executar, você não vai conseguir desenhar, passar por todos esses passos aqui que vão te fazer ganhar mais pelo teu trabalho. Mas o que é, Rejane, uma estratégia de conteúdo? Aqui começa a nossa estratégia. Primeira coisa que você tem que saber, o que não é uma estratégia de conteúdo. Calendário de posts. Alguém aqui pensava que calendário de posts é uma estratégia de conteúdo? Não é. O calendário faz parte da estratégia, assim como o seu dedo não é a sua mão, o calendário de posts não é a estratégia. Ele é uma consequência da estratégia. Ele é uma parte, uma 10ª parte da estratégia. Não é paleta de cores. Não é feed harmonizado. Não é logo ou marca. Não é promoção. Não é rios. Não é arquétipo. Não é ideias de assuntos. Não é pack de templates. Não é datas comemorativas. Nada disso é uma estratégia de conteúdo. Uma estratégia de conteúdo é com quem eu vou me comunicar, como eu vou me comunicar, por que eu vou me comunicar e onde eu vou me comunicar. E para chegar nisso aqui, eu tenho os meus 10 passos. Primeiro, objetivos do projeto, DNA de conteúdo, estudo da concorrência, estudo do perfil de cliente que esse negócio vai atender, jornada de compra, aonde é que esse cliente vem, como é que ele entra no meu funil, aonde é que esse cliente conhece a empresa? É no Instagram mesmo? Será que uma autoelétrica é conhecida pelo Instagram? Linhas editoriais, canais digitais, funil de conteúdo, linguagem visual, falada e escrita, análise de desempenho. Isso aqui são 10 passos mínimos de uma estratégia de conteúdo. Se você não souber definir isso aqui,
não souber apresentar isso aqui para o teu cliente, a tua produção de conteúdo vai ficar dificultada. Você vai todo dia fazer um esforço para correr atrás desse conteúdo que não vai trazer resultado para o teu cliente. Você vai ter cliente todo dia desistindo e cancelando o contrato. E, gente, quem ganha dinheiro como social media é a pessoa que tem contratos longevos. A gente tem cliente aqui que faz 6 anos que está com a gente e renova o contrato e aumenta o valor e aumenta o que vai fazer e traz outros clientes. Isso é que torna o teu negócio rentável. Um cliente longevo, um cliente que está satisfeito com o resultado do teu trabalho. Objetivos do projeto, o que o cliente vende? Eu preciso fazer um raio-x dos produtos, eu preciso entender essa empresa, o que ele pretende com o investimento no digital, onde é que ele quer chegar. Eu tenho que ter isso por escrito, gente, eu tenho que combinar isso com ele, porque senão ele vai ficar te pedindo engajamento, e engajamento é o meio. Engajamento não é o fim. E quando, mesmo que ele tenha esse engajamento, mesmo que ele tenha engajamento, se ele não tiver dinheiro, ele não vai te pagar. Então você precisa entender e precisa ser capaz de desenvolver com esse cliente quais são os objetivos dele e mostrar para ele, ó, nós vamos combinar que o seu negócio vai ser capaz, vai precisar disso aqui para chegar onde você quer. Esses são os objetivos do projeto. DNA de conteúdo é uma metodologia, é o conjunto de elementos que vão fazer a diferenciação do conteúdo. Por que a gente consegue aqui na Like atender 25 médicos, cada um falando de vitamina D? Todos falam de vitamina D, mas cada um dentro do seu DNA, cada um dentro do seu posicionamento. E eles ficam chateados com a gente, não, porque cada um fala de um jeito. Então, o DNA de conteúdo é o conjunto de elementos que vão fazer a diferenciação. Quando vocês me ouvem falar, é o meu posicionamento, é o meu jeito de falar, é a minha experiência, a minha expertise. E você precisa captar isso. Precisa, e a gente tem metodologia, a gente tem os passos do DNA para você discutir até com o cliente como que ele quer ser visto pela audiência, como que ele quer ser visto no mercado que ele atua. É isso que você vai desenvolver quando você criar o DNA de conteúdo. Estudo da concorrência. Gente, isso aqui é fundamental. Se você não souber pesquisar os concorrentes do mercado e traçar um posicionamento, onde é que eu me situo aqui, fulano fala assim, fulano fala assado, ele tem isso aqui, ele tem isso aqui, ele faz isso de melhor, ele faz isso de pior. Onde é que eu me situo? Você precisa esfregar isso na cara do seu cliente e ele vai te amar para o resto da vida. Quando você apresentar o estudo da concorrência e onde é que ele deve se posicionar para se destacar dessa concorrência. Então, isso é fundamental, tá? Que você tenha um método de pesquisa e de apresentação para o cliente. Persona. Ai, a persona é um personagem fictício. Gente, quem está aqui nessa aula, pelo amor de Darwin, não me repita isso. Persona são as pessoas com maior propensão a comprar um produto. É a pessoa que tem o produto, tem o problema que o produto resolve. No caso, a minha persona é você que quer atuar como social media. É você que já é social media e quer ganhar mais. Então, você tem que entender quais são as dores, quais são os problemas que essa pessoa tem para conseguir produzir o conteúdo do seu cliente de modo que chame a atenção e atraia essas pessoas para esse momento de consumir o conteúdo e possivelmente comprar o produto. Você tem que saber o que sente. Você tem que investigar o perfil psicológico e o comportamento digital dessa pessoa. E você tem que entabular isso lindo na nossa ferramenta e mostrar para o teu cliente, porque isso vai fazer ele ficar mais apaixonado por você. O cliente, a empresa, muitas vezes não conhece a própria persona, ele não sabe
como que essa pessoa chega na empresa ou como que essa pessoa consome o produto dele. E é você que vai fazer essa investigação e eu vou te dar métodos para isso. Gente, social media que não sabe investigar com que palavras as pessoas buscam uma solução no Google, nunca vai ganhar dinheiro. A gente precisa entender o comportamento digital das pessoas. E a regra número 1 é compreender o planejador de palavras-chave, saber como as pessoas buscam no Google. E isso está dentro do nosso método também. Você vai ter muitas ferramentas de pesquisa para investigar o quê? A persona e a jornada de compra. O que é a jornada de compra? É o trajeto que a pessoa faz até o produto. Então, vem a pessoa me perguntar, Rejane, o que eu faço para minha loja de piscinas? Ela não cresce o perfil no Instagram. Gente, se você tivesse uma piscina em casa, ou quem tem uma piscina em casa, você segue a loja de piscinas para comprar o seu produto, o sal ou o cloro que vai na sua piscina? A gente precisa entender como é que esse cliente compra o produto, aonde que ele conhece a empresa, é um produto de urgência, é um produto que precisa mesmo de Instagram, é um produto que precisa de Google, é um produto que a pessoa busca quando, como e por quê. Você precisa entender isso, porque às vezes você ficar produzindo conteúdo para o Instagram, o cliente não vai ter resultado, você vai morrer de vergonha, porque não vai acontecer nada com aquele conteúdo, porque você não investigou o trajeto que a persona faz até o produto. E às vezes é muito mais fácil do que você pensa. Às vezes é menos trabalhoso você botar o conteúdo na frente do trajeto que a pessoa faz, para que quando ela buscar, ela encontrar você, o seu conteúdo, o conteúdo do seu cliente. Então, isso a gente investiga, sim, a gente tem um módulo inteiro na formação social media só para aprender como desenhar, como mapear a jornada de compra de diferentes produtos, porque às vezes pode ter uma empresa que tem diferentes jornadas de compra para produtos diferentes. E agora eu vou falar da jornada de compra da doutora Sheila, tá? Para vocês entenderem o que é a jornada de compra e qual é o papel do conteúdo que vocês vão produzir nessa jornada de compra. A doutora Sheila é uma nutricionista, tá? Até queria que esse slide aqui tivesse a micose de unha. Eu tenho uma micose de unha, gente, que já está quase indo embora, já estou quase curando, graças à doutora Sheila. E graças ao algoritmo. Sim, porque olha o que me aconteceu. Eu fui no Google buscar óleo de ozônio para micose de unha. E aí eu vi, porque alguém me disse que o óleo de ozônio curava a tal da micose de unha. Fui lá, pesquisei, fechei o Google, entrei no Instagram. O que o Instagram me mostra? Esta publicação da doutora Sheila. Vou ampliar. Aqui, gente, deixa eu me diminuir aqui. Aqui. Tá? Era para estar com aqui, ó, o primeiro grande. Micose de unha, a porta de entrada para a síndrome fúngica. Foi isso que eu vi. Eu falei, gente, caramba, é isso? Micose de unha. Comecei a ler ali, ó, falta de ter imunidade blindada, escolha tratar a raiz do problema, sinais, tratamento nem sempre resolve, porque eu já fiz muitos tratamentos. Então, gente, olha o que aconteceu. Esse post era um anúncio da doutora Sheila? Não, era orgânico. Porque raios o Instagram estava me mostrando um negócio orgânico que eu tinha acabado de pesquisar no Google. Vocês acham que o algoritmo não tem esses tentáculos? Acontece com você o tempo todo, só você observar. Só que aí, olha a importância do conteúdo da doutora Sheila. Ela não me falou sobre síndrome fúngica. Ela falou sobre o meu sintoma. Ela falou sobre a minha micose. E esta micose, ela me apresentou que era sinal de uma síndrome fúngica. Vocês acham que se tivesse ali 5 sintomas da síndrome fúngica, eu ia ler? Eu nunca ia ler. Porque eu ia dizer assim, eu não tenho essa síndrome fúngica. Então, a gente precisa entender que o conteúdo tem o papel de resolver um problema. E aí eu preciso entender quem é a persona, qual é a jornada de compra para resolver este problema através do meu conteúdo. Porque olha o que me aconteceu.
Esse é o perfil da doutora Sheila, tá? Ela tinha bem menos, ela tinha menos de 100 mil seguidores quando eu achei ela. Aí eu entrei no perfil dela e olha o que eu achei. Tudo que você precisa saber sobre herpes, como gatilho da síndrome fúngica. Gente, eu tenho herpes. Intestino preso, eu tenho intestino preso. Todos os sintomas, tá? E aí, eu cheguei nisso aqui. Coceira no ouvido tenho, gente. Eu durmo agarrada com uma caixa de cotonete. Ela me ganhou. Ela foi me mostrando. Olha o papel do conteúdo. O que aconteceu comigo? No outro dia, eu comprei o curso dela de R$2.000 da tal da síndrome fúngica. Tá? E graças a ela estou me curando e descobri um monte de coisa, inclusive que síndrome fúngica mata, que as pessoas têm fungo no coração, tem fungo em outros lugares que pode levar à morte. Então, entenda. Se você entender a jornada de compra do seu cliente, você vai ser capaz de produzir, ou do cliente do seu cliente, você vai ser capaz de produzir conteúdos que apareçam na frente dele e se beneficiem dos algoritmos, porque os algoritmos não são teus inimigos, os algoritmos são teus amigos. Ele quer que tu venda, ele quer que tu fique na rede social, ele quer que tu faça anúncio, ele quer que o teu negócio seja impulsionado pela rede social, porque é disso que ele vive. Você só tem que entender o papel do conteúdo na cabeça do algoritmo. E para entender esse papel, você precisa entender a persona, pesquisar sobre ela, entender a jornada de compra e definir o nosso próximo item, os canais digitais. Porque a partir de entender a jornada de compra, você vai entender os canais digitais aonde a tua persona busca solução para o problema dela, ou aonde que ela circula para que você, coloque na cara dela o conteúdo que vai ajudar ela na solução, que é o teu produto. É isso que você tem que entender. Isso é uma estratégia, gente. Não precisa saber fazer post, não precisa saber fazer arte. Você pode trabalhar com parceria com alguém que faça. Mas se a pessoa que faz artes maravilhosamente bem, faz vídeos maravilhosamente bem, não entender isso aqui, os maravilhosos vídeos e as maravilhosas artes não vão servir para trazer dinheiro para o cliente. E aí vai ficar fazendo artes maravilhosas, vídeos maravilhosos, e aquilo não vai levar o negócio a lugar nenhum. Aí vai ganhar um salário que não é maravilhoso. Entenderam? Depois de saber o trajeto digital que a persona faz até o produto, você vai tomar a decisão de onde vai ter o conteúdo. Qual é o volume desse conteúdo? Com quais algoritmos eu preciso falar? Conhecendo os diferentes algoritmos, você vai combiná-los para que eles conversem entre eles e levem o seu cliente, o cliente do seu cliente, aonde você quer que ele chegue. E aí o cliente vai te achar mágico. E aí o cliente vai, gente, que loucura! Eu não tinha nenhum contato no direct. Hoje eu tenho 10 por dia, eu tive que contratar uma pessoa para ficar fazendo contato ali. Por quê? Porque o conteúdo está adequado à jornada de compra. E aí eu vou para as linhas editoriais. O que são linhas editoriais, Rejane? São os assuntos que servem de ponte entre a mente do cliente e o produto. Não é assunto que mais engaja. Pelo amor de Deus, pelo amor de Darwin, não é o assunto que mais engaja, tá? Porque, gente, eu até vou usar o meu exemplo. Sabe qual é o assunto que mais engaja? Hoje meu stories está lá em cima, meu filho. Ai, meu filho com aquele abdômen sarado é o que mais engaja. Inclusive, eu tenho um vídeo do Rios que viralizou com o Vicenzo, chegou a 2 milhões de visualizações, tá? O único que viralizou. Sabe o que isso me trouxe de venda, de seguidor engajado? Trouxe um monte de nora, entendeu? Provavelmente, né? Que não compra curso social media. Então, não contrata a minha agência. Então, onde é que eu vou com isso? Com conteúdo, uma linha editorial que não serve para nada? É isso que vocês têm que entender.
O conteúdo, outro conteúdo que engaja muito. Nossa, quando eu tô deprê, você dá uma engajada aqui para ver se eu me movimento um pouco. Eu vou lá e posso eu fazendo yoga, porque eu ficando de cabeça para baixo, uma mulher de quase 50 anos, entendeu? Mexendo a barriga, o povo, que maravilhosa! E aí engaja. E para que serve esse engajamento? Serve para eu criar conexão, para algumas pessoas, né, gostarem mais de mim, ficarem impressionadas, virem que, nossa, ela faz tudo isso, tem uma agência e ainda faz yoga, que legal, só para isso. Mas se eu ficasse produzindo essa linha editorial todos os dias, eu ia atrair gente que não compra o meu produtinho de social media, que não contrata like marketing. Por quê? Porque estas pessoas seriam atraídas, conteúdo de atração, por um conteúdo que não leva a mente delas até o meu produto. Eu não tenho produto de yoga, criatura. Então é isso que você tem que entender. Assuntos que servem de ponte entre a mente do cliente e o teu produto. É isso que é linha editorial. De vez em quando eu posso colocar uma linha editorial para aquecer? Pode, mas ela tem um objetivo. Ela tem o objetivo de criar conexão. E a gente não pode criar um calendário de conteúdo baseado em linhas editoriais só de conexão. A gente tem que ter a divisão, como Sabrina, minha sócia, loira, linda, maravilhosa, ensina no curso vocês a fazerem um calendário de conteúdo que aborda o quê? As linhas editoriais e aborda o funil de conteúdo que eu vou mostrar daqui a pouco. Mais uma moedinha. A ideia que você ainda não teve está na pesquisa que você ainda não fez. Todos os negócios que se destacaram e todo projeto de copy ou de conteúdo que faz sucesso começa com uma pesquisa bem feita. E é ela que te dá clareza do que precisa ser dito na hora certa, para a pessoa certa, como fez a doutora Sheila. Então, é isso que vocês têm que entender. A ideia que você ainda não teve, o conteúdo bom que você ainda não fez, não veio das entranhas da tua criatividade, veio da pesquisa que você fez. Conteúdo bem feito é porque existe um bom pesquisador, um bom Sherlock Holmes. Só que a boa notícia é que eu te dou o mapa da pesquisa. Eu te dou o mapa, o protocolo para você pesquisar todas essas coisas. E aí, gente, produzir o conteúdo fica tão fácil, fica tão organizado, fica tão maravilhoso. Você nunca mais vai perder um dia inteiro. Você vai num dia inteiro fazer o conteúdo de 15 dias do teu cliente, no mínimo. Funil de conteúdo. É isso aqui que a Sabrina explica muito bem. É o grau de complexidade dos assuntos para diferentes níveis de consciência. Agora, eu já sei o que é a síndrome fúngica, mas quando eu procurei lá micose de unha, eu não sabia, tá? Eu não sabia. Então, eu preciso produzir conteúdo para quem não sabe o que é micose, síndrome fúngica, quem só tem micose. E isso são os diferentes graus de consciência do meu cliente, da minha persona, da pessoa que vai comprar o produto. Então, entender e distribuir o conteúdo nesse funil, atração, conexão e conversão, que é o conteúdo de venda, é fundamental. Então, se você vai falar de vitamina D, você vai falar para quem nunca ouviu falar, para quem já sabe, para quem já está consumindo e para quem vai comprar o teu e-book de vitamina D, ou para quem vai comprar a tua vitamina D, a vitamina D da farmácia que você atende. Isso você tem que entender. Todo o conteúdo, toda a linha editorial, ela pode ser um conteúdo de atração, de conexão e de conversão. Aí você que decide, porque você tem que dividir isso no seu calendário editorial. E depois, gente, a gente vai para a linguagem visual e falada e escrita, que é aqui que a gente faz um calendário de conteúdo, tá? Aqui que a gente começa a fazer, né, o nosso schedule de conteúdo. A gente coloca, a gente define como que vai ser, que paleta de cores, faz a curadoria de imagens, faz a identificação da personalidade do cliente para ver como que ele tem que se comunicar, tanto nos vídeos quanto na fala. E depois a gente faz, né, a forma de expressão da mensagem. E depois a gente faz análise de desempenho, porque isso também tem que estar na estratégia. Como será essa análise de desempenho?
Como que eu vou criar e enviar relatórios para o meu cliente, que faz parte do manejo? Como que eu vou analisar a performance desse conteúdo e dos objetivos do cliente? Como que eu recalculo a rota? Isso tem que estar escrito também na sua estratégia. E aí, gente, olha que legal. Essa aqui é uma cliente nossa, tá? E isso aqui é a estratégia de conteúdo da doutora Andréia. Acho que eu tenho que clicar aqui, né? Ó, essa aqui é a estratégia de conteúdo da doutora Andréia no nosso mapa de conteúdo, que é a ferramenta que agora vem na formação social media. Então, tudo isso aqui, vocês vão preencher os dados, apertar um botão e isso aqui vai se formar automaticamente um site onde vocês vão apresentar toda essa riqueza de informações para o conteúdo, para o cliente de vocês, ó, DNA de conteúdo, todos os aspectos, as personas do projeto, vocês vão carregar ali a investigação que vocês fizeram dessas personas, vai ter ali um lugar para vocês colocarem as palavras-chave que eu vou te ensinar a pesquisar quais são as palavras de cauda longa. Aqui a gente tem, ó... Ah, tá. Aqui a gente tem a curadoria de imagem, ó, da personalidade do cliente. Você vai poder colocar lá pesquisa de concorrência, ó, o que a gente já fez para cliente que vai ser, né, que já está sendo. Aqui a gente tem as referências do site dela, como é que tem que ser criado esse site. O mapa do site a gente ensina a fazer também, ó, todas as partes do mapa do site. Aqui a estratégia de conteúdo, então as linhas editoriais. Ó, quais são as linhas que a gente escolheu para a doutora Andréia? Por que a gente escolheu essas linhas editoriais? Isso aqui, gente, essa estratégia, inclusive, eu vou mostrar aqui o Facebook, como é que vai ser, a curadoria de imagem dentro do Facebook, como é que ela tem que ser. Ó, isso aqui não são imagens que a gente fez, foi imagens que a gente curou para mostrar se ela gosta, se ela não gosta. Inclusive, Sabrina mostra no curso como é que a gente mostra para o cliente, né? Como é que a gente decifra as imagens que ele vai querer, que ele vai gostar e que combinam com ele. Ó, Reels, calendário de Reels, ali onde está escrito schedule, é clicar e ir para o calendário. Objetivos dos stories, o calendário de stories, YouTube, se o cliente tiver, vocês vão aprender a fazer SEO de YouTube, tudo isso ensino no curso. Materiais educativos, e-books, lives, objetivo das lives, schedule de lives, o blog do cliente, objetivos, o SEO do blog, as imagens do blog, tudo isso vocês vão aprender a fazer. Aqui as imagens que a gente deve usar no blog para posicionar melhor no Google. O podcast, é uma cliente que quis podcast, então a gente fez uma estrutura de podcast, um canal no Telegram, ela quis também. O infoproduto dela a gente já planejou. Aqui, fluxos de automação dos e-books, como é que a gente vai fazer? Vocês vão ter um módulo de inbound marketing dentro da formação social media. E aqui, ó, gente, um calendário, né? Um calendário com um cronograma de quando vai acontecer tudo isso. Qual plataforma usar? O mapa de conteúdo que você recebe na formação social media. Então, esse aqui é o site que o mapa de conteúdo, que é a nossa ferramenta, gera para que você consiga fazer a apresentação da estratégia. Ai, Rejane, quanto é que vocês vendem? Nós vendemos a estratégia aqui na Like hoje a partir de R$30 mil. A partir de R$30 mil. Tá? Então, o valor da nossa estratégia é a partir de R$30 mil. A gente cobra 50, e a gente mostra dentro da formação, a gente vendendo a estratégia, os briefings que a gente faz com o cliente e a gente apresentando a estratégia. Inclusive, amanhã eu vou mostrar o depoimento da doutora Andréia. Ela mesma vai contar quanto é que ela pagou pela estratégia. Então, gente, quais são as vantagens? Mas eu vou mostrar esses alunos aqui que já venderam estratégia por quanto eles venderam, tá? Vantagens de vender estratégia. Quais são as vantagens que a gente tem de vender estratégia? Primeiro, quando você vende a estratégia, vou me botar menor aqui, maior aqui. Quando você vende a estratégia para o cliente separada do gerenciamento, ou seja, o cliente te procura e você diz para ele assim, olha, eu começo
a vender uma estratégia. Eu começo fazendo a tua estratégia, e a tua estratégia vai custar tanto. E ela é isso aqui, ó, porque eu não consigo fazer post sem que você aprove o que eu vou fazer. O cliente fica tranquilo, ele fica feliz. Então, a primeira vantagem de você vender a estratégia é que você tem o direcionamento da atenção do teu cliente para o projeto dele. Quem paga, gente, por qualquer coisa, direciona a atenção. Quem paga por um serviço quer que aquele serviço seja feito. Se você não vender a estratégia para o cliente, ele vai achar que você apresentando aquela estratégia, você está querendo vender o gerenciamento. Como já aconteceu comigo, durante muito tempo, eu não entendia por que os clientes não fechavam, até que um dia eu fui numa empresa que eu fiquei tentando vender o gerenciamento para eles durante muito tempo, e eles não fecharam comigo, pegaram a estratégia que eu fiz exatamente nesses passos aí que eu mostrei para vocês, apresentava tudo em PDF, ainda não tinha o mapa de conteúdo, e eles deram para alguém executar, e eu tenho certeza que isso já aconteceu com vocês, com muitos de vocês que já trabalham como social media. Vocês vão lá, conversam com o cliente, dão ideia, falam um monte de coisa, como é que tem que ser, fazem análise de perfil, e eles fecham com alguém mais barato, e saem com tudo que vocês pesquisaram, com várias reuniões feitas, para ir para outra pessoa. Não deixe isso acontecer com você. Então, venda a estratégia, pensa para o cliente de forma paga, de forma remunerada, porque a sua inteligência tem muito valor. Aliás, tem mais valor a sua inteligência do que até as suas mãos. Você tem que valorizar mais o seu conhecimento do que a execução, porque a execução tu pode contratar alguém para te ajudar, ou se o cliente quiser alguém para executar mais barato, você vendeu a estratégia, ele pega e leva embora. Então, vender a estratégia é a forma mais inteligente de manejar esse cliente. Entenda isso. Outra vantagem de vender estratégia é o seu bolso, né, gente? O seu tempo está bem remunerado. Amanhã, na aula de amanhã, eu vou mostrar para vocês quanto que vocês têm que cobrar pelo serviço de social media. Como é que calcula esse valor, tá? Então, você vai entender como você ganha muito mais pela estratégia do que pela execução em si. Então, é muito mais lucrativo vender a estratégia. O cliente te posiciona na mente dele como um expert quando você faz a apresentação de todos esses detalhes. Isso que você precisa entender. Então, para ganhar mais como social media, você tem que se tornar um estrategista de conteúdo. E agora, gente, vamos ao nosso presente da aula. Ficou alguma dúvida? Vocês querem tirar como fazer? Sim, eu expliquei como é que é a estratégia de conteúdo. Não tem como explicar em 1 hora como você faz uma persona, como você faz uma linha editorial. Deu? O vídeo deu. Já vou mostrar o vídeo, então. Antes do presente, o vídeo. Mostra aí, Fernando. Começar em um mês, menos de um mês, eu fechei 3 mil. Menos de um mês. Entendeu? Falei, esse curso da Rejane pode virar uma graduação, gente, um curso assim mesmo, a nível, né, universitário. E quando eu falei de vender estratégia, então, né, mais recentemente, meu marido, não, isso não vai dar certo, mas o que é estratégia? Eu falei, vai dar certo, porque se a Rejane está vendendo, eu vou conseguir vender. Falei, não, tem outras pessoas vendendo, se ela está vendendo, eu também vou conseguir vender. Então, já consegui vender estratégia de 2.500, entendeu? Então, já fiz assim, de 2.500, de 1.500, só estratégia. Né, e gerenciamento, por exemplo, essa empresa agora de cosméticos, que foi a maior que eu fechei até o momento, só o gerenciamento é 2.500 mensal. E olha, isso nunca achei que fosse acontecer. Hoje em dia, além de tudo, tá? Eu decido e escolho o nicho que eu quero trabalhar. Só que realmente todo mundo está nas redes sociais hoje em dia, não tem como não estar, né? E assim, a parte da venda de estratégia, então, assim, é a menina dos olhos, porque você fazendo uma boa estratégia, cara, eu falei, pô, eu posso ter o gerenciamento ali e o plus, o extra que eu quiser fazer, seja lá para qual projeto, eu taco tudo em estratégia. Eu comprei o curso, tem uns 2 meses que eu tô fazendo o curso. Hoje eu faturo 7.200 em contrato fechado, mas já bati os 10 quando eu vendi a estratégia e vendi a segunda estratégia para o outro cliente. E se eu conseguir fechar mais esse contrato, a minha renda eu consigo aí fechar para uns 12, 13 mil reais no mês. Eu construí uma estratégia bem detalhada, seguindo exatamente o passo a passo que a Rê coloca no curso. E dentro dessa estratégia, o cliente fica impressionado e impactado, né, com o que a gente mostra, por conta da pesquisa, realmente, do quanto você entendeu do negócio, do quanto você conseguiu traduzir o que ele queria dizer.
E para cada uma dessas estratégias, eu cobrei R$ 4.000. Sem nem ter terminado o curso, você já aprende muito sobre como montar essa estratégia e como se planejar para apresentar tudo isso, para trabalhar e conseguir novos clientes. Então, você não precisa terminar o curso para conseguir cliente, você já aprende tudo isso no comecinho. Então, ele tem esse passo a passo, as ferramentas que ajudam muito no dia a dia, para que a gente consiga seguir mais rápido, ter essa renda mais rápida, conseguir clientes mais rápidos. Então, eu não acho que em 2 meses eu não tivesse consumido tudo isso, eu conseguiria vender uma coisa e ainda ampliar o escopo do meu trabalho, né? Eu duvidava que ela venderia uma estratégia. Eu duvidava, você ainda vai vender estratégia, não sei, é mentira, eu não acredito não. Estratégia comigo é R$ 4.000. Outra coisa que eu duvidei foi que ela atendia 20 clientes ao mesmo tempo. Hoje eu tenho 18 médicos, só trabalho com médica, eu atendo 18 médicos, eu faturo R$ 15.000 por mês. Até o ano que vem eu chego nos 20, 25. Eu trabalho sozinha, tá? Então, a Regiane falou, é verdade, a gente consegue atender, e eu acho que ainda consigo atender mais uns 5 médicos ainda. Então, gente, 3 das minhas alunas, tá? É muito rápido que vira essa ficha, que vira essa chave, se vocês quiserem, tá? E por falar em virar chave, aula 1. A primeira chave de ouro é processo. Então, vocês têm que fazer o quê? Guardar essa palavrinha, anotar essa palavrinha processo, porque ela vai significar, na quinta-feira, um desconto progressivo. A chave 1 vai ter uma palavra, a chave 2 vai ter outra palavra, na aula 2, a chave 3 vai ter outra palavra, e o somatório de todas essas palavras, palavra 1, palavra 2, palavra 3, vai significar um descontão. Se tiver só uma palavra, o desconto é menor, se tiver 2 palavras, o desconto é um pouquinho maior, 3 palavras, o desconto é grandaz, tá? Para quinta-feira, vocês se tornarem meus alunos, aprenderem a fazer uma estratégia de conteúdo, apresentar a estratégia de conteúdo para o cliente e ganhar acima de R$ 10.000. Só pela venda da estratégia, vocês viram que já é possível, né? E o gerenciamento, gente, quando a gente vende a estratégia, o gerenciamento, ele acaba sendo vendido por um valor acima do que vocês venderiam se vocês não apresentam a estratégia, porque o cliente se apaixona pelo projeto dele, o cliente se apaixona pelo negócio dele, ele enxerga através dos olhos de vocês, através da pesquisa que vocês fizeram, toda a possibilidade que o conteúdo pode trazer para o negócio dele. Ele vê o negócio dele de uma forma que ele não tinha visto. Então, isso é muito importante. E a apresentação da estratégia é o que vai diferenciar vocês poderem cobrar um valor mais alto ou cobrar um valor mais baixo pelo gerenciamento, tá? Então, ó, a chavinha grande aí com a palavra processo, que é uma das palavras mais importantes para quem trabalha no digital. Na verdade, processo é importante para tudo, né, gente? Para quem trabalha como no digital ainda é mais importante. Então, ó, lembra que eu falei para vocês que essa pirâmide ia ser importante, que o níveis de atuação em qualquer negócio passa por essas etapas? Então, assim, o operacional, o tático e o estratégico. O operacional, dentro da atividade do social media, é o post, é fazer o texto, é você ir lá e operacionalizar a estratégia. Tá tudo bem atuar a nível operacional. A gente aqui na Like tem muitas pessoas que são designers, que são redatores, que fazem a edição dos vídeos. Eles são operacionais, sim, ganham bem por ser operacional, sim. E por quê? Porque eles trabalham dentro de uma estratégia. Porque o operacional que trabalha dentro de uma estratégia, ele consegue produzir mais rápido, porque a estratégia já entrega para ele o que ele tem que fazer. É mais ou menos como cozinhar. Se você tem uma estratégia, você vai lá, tá todos os ingredientes preparadinhos, você tem tudo em casa já para aquela receita, então você vai lá e você leva 20 minutos, porque você já sabe o que você vai fazer. Então, quem atua como fazedor de post, como fazedor de texto, como fazedor de vídeos, tá tudo bem, desde que você não ache que a sua atividade é estratégica, ela é operacional. E dá para ganhar bem. Aqui na Like a gente tem, inclusive, designers que ganham R$8.000, R$7.000, R$10.000. Por quê? Porque eles conseguem produzir muita coisa
dentro da nossa estratégia. Eles atendem vários projetos, eles são produtivos, porque a estratégia tem esse poder, tornar o operacional produtivo. E o tático? Bom, o tático é a gente decidir, isso aqui vai ser um Reels, vai ser um carrossel, isso aqui vai funcionar melhor aonde? Isso aqui, esse formato de conteúdo, eu tenho que desenvolver como? Esse tático, normalmente, são os gestores de equipe, que eles definem, pegam a estratégia e definem quem é que vai fazer o que e como, tá? Então, a tática, na minha visão, existe uma nova profissão aí chegando, que é o gestor de equipes de conteúdo, que é a pessoa que faz a gestão do projeto de conteúdo. Ele é tático. E quem faz a estratégia é quem faz todos aqueles passos que vocês viram, quem faz a pesquisa, quem desenha tudo para que depois vá para a produção. Por que o estratégico ganha mais? Porque vender a estratégia é mais lucrativo e porque uma empresa que faz a estratégia para atuar também com a tática e com a operação, que é o nosso caso, a gente vende a estratégia, mas a gente tem a gestora de conteúdo dos clientes e a gente tem as pessoas que atuam a nível operacional, a gente consegue fazer 5 milhões de reais por ano com esse serviço. Por quê? Porque a gente atua a nível estratégico, tático e operacional. Então, é possível e você tem que entender aonde você está. Você tem que entender, você pode ser um social media autônomo, como as alunas que eu mostrei ali, elas trabalham a nível estratégico, a nível tático, a nível operacional. Tá tudo bem. Se você já for um designer, se você já for um gestor de tráfego, se você já souber, já dominar uma parte da operação, já for um redator, tá tudo maravilhoso. Mas você só vai ganhar dinheiro se tudo isso que você sabe fazer estiver dentro de uma estratégia. Você souber fazer a estratégia para vender a estratégia, para incluir esses elementos dentro de uma estratégia. Você precisa ter ciência disso. Essa é a minha briga, tá? Spoiler do preço do curso. Gente, o curso está à venda. Vocês podem entrar e olhar que o curso está à venda. A única coisa que eu posso dizer para vocês é só procurar ali formaçãosocialmedia.com.br, que é a primeira formação social media do Brasil. A minha é a melhor, é a mais antiga e a única que é ministrada por uma pessoa que é social media e que tem uma empresa de marketing de conteúdo. Aí você pode entrar lá e olhar. O que eu posso garantir para vocês é que vai ser melhor do que esse preço que existe hoje, tá? É porque vocês estão aqui assistindo a aula, vão ganhar o desconto. E eu adoro pegar um aluno do zero, que não vem cheio de mania. Montar um mapa de conteúdo. Nossa, e o mapa de conteúdo que vem junto. Ó, ensino do zero, a pessoa não precisa saber nada, tá? Ela vai dominar a estratégia de conteúdo. Ela vai, como as pessoas que eu mostrei ali para vocês, não sabia nada de social media, nem sabia que era social media, nem sabia o que era a profissão, e desenvolveu a sua habilidade de criar estratégias. Algumas pessoas como eu nunca fizeram uma arte. Eu nunca fiz uma arte. E eu tenho uma empresa que vende 5 milhões de reais por ano de conteúdo. Eu nunca fiz uma arte. Por quê? Porque a primeira pessoa que eu me associei foi uma designer. Eu não sabia fazer, eu sabia vender, eu sabia atrair o cliente, eu sabia fazer estratégia, eu já estava com a visão na estratégia, o que eu preciso fazer? Eu vou me associar com alguém que sabe fazer o que eu não sei, ou contratar, tá? Então, você precisa entender isso. Na última aula, você vai entender qual é a escada do negócio, para você decidir onde é que você vai chegar, sozinho ou com equipe. Você precisa entender o negócio para decidir qual negócio você vai ter, para não ficar um social media que vende post, paga a conta de luz e depois não sabe como é que vai pagar o mês que vem. Você precisa ter clientes recorrentes numa carteira, contratos seguros, que você sabe quanto é que você está ganhando. E ainda você tem um produtaço, que é a estratégia para você garimpar e vender a mais e aumentar a sua renda. É isso que eu vou te ensinar. E olha aqui, ó. Olha esse conteúdo aqui, ó. 7 mil reais vendeu a estratégia. Essa aluna aqui, ó, está longe dos 30 que a gente sabe que dá para ser vendido, né? Mas já fiquei em êxtase.
Mariana Rubini, procurem lá, isso aqui tá lá nos meus destaques, tem um monte de aluno. Olha essa aqui, ó, Fernanda Rodrigues, energia solar, apresentei a estratégia, tudo que você falou, as considerações finais, valeu muito a pena o seu trabalho, excelente trabalho. Ai, Rê, preciso te dizer, Deus abençoe, tá? Ó, Rê, você não exagera nada quando diz que as pessoas ficam encantadas com o que entregamos. Minha reunião durou 3 horas e eu vi coisas, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. É isso, vocês vão ouvir do cliente. Isso é reconhecimento, tá? Olha essa aqui, ó. Obrigada, Regina. Essa aqui também, ó. Vendi por R$ 1.500. Entendi a primeira estratégia e eu vendi por R$ 1.500, com o cliente ainda reclamando. Vendi outra por R$ 2.000 e o cliente entendeu minha forma de trabalhar. E em seguida, vendi outra grande por R$ 4.500. Tudo esta semana, tá? Tá tudo lá no meu destaque, alunos, tá? Aqui, ó, essa aqui, que eu não sei o nome dela, vendi por R$ 2.300, mais o gerenciamento à parte. Essa outra aqui que tá muito pequeno, alguém me coloca aqui, ó, 3.500, já me senti mais segura de cobrar 3.500 para um perfil de dança de 3 sócias. Esta aqui, hoje estou com 3 escritórios de arquitetas como cliente, vendi estratégia por R$ 1.300 na apresentação e eles amaram, inclusive uma delas foi me pagar a segunda parcela da estratégia e mandou o valor do primeiro mês de gerenciamento, alegando que já estava adiantando as nossas contas. Isso, gente, cliente feliz, tá? Só para te contar que esse mês já vendi R$ 11.000 em estratégia. Carol, essa aqui, eu sei exatamente, vendi minha primeira estratégia, 12 mil. O que essas pessoas têm que vocês não têm, gente? Tá? Olha essa aqui, projeto em formato de site. Aqui, ó. Em primeiro lugar, queria dizer que criei estratégia no mapa de conteúdo é incrível, por dessa estratégia mais profissional e fácil de entregar. Sobre o momento da apresentação, foi incrível ver o quanto meu cliente ficou feliz e satisfeito com o projeto. Ele elogiou do início ao fim. Falou que achou incrível ter o projeto em formato de site, pois ficou bem organizado para apresentar para os profissionais que vão gerenciar o projeto. Ele realmente não esperava que eu fosse entregar algo tão grandioso e ainda comentou que valeu cada centavo do investimento. Mais uma vez, obrigada, tá? O que você vai fazer agora, meus amores? O que você vai fazer? Eu tenho 3 tarefas para você. Você que está aqui até agora, porque muita gente, você vai ver que assim, ó, provavelmente amanhã vai ter menos gente aqui, né? Porque as pessoas vão pelo meio do caminho desistindo do que precisa ser feito, tá? Ensina no curso gerenciamento, ensina a fazer a estratégia e a produzir o conteúdo de acordo com a estratégia. Quinta-feira, na nossa aula 4, eu vou mostrar tudo que tem dentro do curso, cada aula, cada coisa, tudo que você vai fazer, tá? Então, assim, tarefa número 1. O que você vai fazer como tarefa número 1? Você que quer ganhar R$ 10.000 por mês como social media, você vai fazer essas 3 tarefas. A primeira, eu quero te conhecer. Eu preciso melhorar até o conteúdo que eu vou trazer amanhã, eu preciso ver se você entendeu a aula de hoje. Então, eu quero que você vá lá no meu post, que eu vou postar agora, não, daqui a pouco, quando terminar a aula, e você vai lá e vai me dizer assim, ó, Rejane, eu sou social media, eu ganho tanto, eu quero ganhar tanto. Rejane, eu não sou, mas eu quero ser. Rejane, eu estou no emprego que me mata, eu não quero mais. Rejane, eu sou jornalista. Rejane, eu sou gestor de tráfego, eu quero aumentar o valor dos meus serviços. Anyway, você vai lá e vai se apresentar para mim para eu poder te conhecer e para eu poder te dar uma resposta, tá? Segunda coisa que você vai fazer, e agora você vai ganhar, ó, tá ali a moedinha, você vai ganhar um presente meu, que é um modelo de carrossel, conteúdo, problema, solução, tá? O que é esse conteúdo? É um conteúdo que dá certo em 100% dos casos. 100% dos casos. Então, você vai fazer um post carrossel, problema, solução, conforme o modelo que eu vou te dar aqui, que eu vou colocar lá dentro do grupo, e você vai marcar, @Rejane Toigo, e vai enviar por direct para @formação social media. Gente, não adianta enviar para mim. Você tem que me marcar. Presta atenção, isso aqui vai estar lá dentro do grupo, tá? Vai estar dentro do grupo toda essa descrição aqui. Não manda por direct para mim, que dentro do meu direct tem 300 directs por dia, a gente não tá dando conta de responder. Então faz o seguinte, me marca, que vai lá para as marcações, eu posso ver, e envia por direct para @formação social media, que a minha equipe vai selecionar
os posts que eu vou falar aqui, que eu vou mostrar aqui, mostrar os erros e acertos, tá? Como é que é esse carrossel? Primeira imagem do carrossel. Você vai apresentar o problema. Lembra da doutora Sheila que apresentou o sintoma? O problema é o sintoma. Micose de unha. O problema, você pode fazer isso aqui para um cliente que você já tem, você pode fazer para você, ou você pode fazer para treinar, tá? Problema, a maior parte do social media do mercado não conseguem cobrar do cliente o quanto vale o seu trabalho. Esse é o problema que muitos social media têm. Então, é o exemplo que eu estou dando. Apresentar a causa do problema. E isso acontece devido a duas razões principais. O social media não sabe trazer resultado para o cliente, o social media não sabe perfilar o cliente que vai ter resultado com o digital, tá? Então, eu preciso apresentar uma causa para o problema. Pode ser duas causas. Ou a segunda causa, outra razão que impede o social media de receber o que vale o seu trabalho é não saber se posicionar como estrategista de conteúdo. Aí fica lá entregando post que o cliente pede no final de semana, o cliente diz, não queria assim, muda essa cor, faz isso aqui, você fica lá de funcionário do cliente sem nem ter uma CLT, você fica lá de estagiário do seu cliente, tá? Então, isso aqui é o que eu não quero que aconteça com você. Ó, ao invés de vender inteligência, tentam vender serviços operacionais. Então, é isso que você vai deixar de fazer a partir de agora, se é que você está fazendo. Então, esse aqui é o exemplo do carrossel. Na próxima imagem, você vai criar um ponto de identificação. Isso já aconteceu com você? Sabe que seu trabalho vale mais do que você consegue cobrar, mas não sabe como chegar lá? Então, saiba que isso já aconteceu comigo, até encontrar essa solução. Aí eu vou apresentar a solução. Eu descobri que formatar a estratégia de conteúdo em um material elegante e prático e apresentar ao cliente antes de começar a produzir o conteúdo dele foi a chave para poder cobrar mais. E depois descobri que essa estratégia formatada era mais valiosa que a própria execução. Então, comecei a ganhar mais dinheiro vendendo estratégia de conteúdo. É o meu ponto de identificação com a minha persona. Então, no final, você pode colocar um CTA, convidar para uma live, convidar para um exemplo, uma aula gratuita com o link na bio, baixar um e-book, qualquer coisa. Lembra, não é para botar 80 CTAs, salva, compartilha, não, é um CTA só. O que é CTA? Chamada para ação. Você vai pedir para a pessoa fazer alguma coisa, tá? Que esteja dentro. Pode ser curtir? Pode ser comentar, esse é o teu problema, você tem essa dor? Pode ser, mas tem que ser uma coisa só, tá? Ó, tá aqui o modelo. Onde é que vai estar o modelo? Lá dentro do grupo de WhatsApp. Tarefa 3. Para quem precisa de patrocinador. Quem é que precisa de patrocinador aqui, gente? Quem é que não tem cartão, não tem dinheiro, acha que não tem, porque vai estar muito bom o valor, para se tornar meu aluno na formação social media e se tornar um social media estrategista. Quem é que acha que precisa de patrocinador? Tá. Então, é o seguinte, o que você vai fazer? A sua tarefa 3. Você vai perfilar um cliente de alto ticket. Você vai entender do seu ciclo de amizades, seu círculo de amizades, o círculo de amizades da sua família, quem são as pessoas que precisam de um conteúdo e quem são as pessoas que atuar com esse conteúdo pode trazer resultado. Por exemplo, a sua dentista, por exemplo, a sua cunhada que tem 3 restaurantes, a sua amiga da sua mãe que tem um e-commerce de bijuteria, a sua amiga que é nutricionista, a sua amiga que tem uma cafeteria, o seu amigo que tem qualquer tipo de negócio. Mas você vai entender, será que esse negócio pode dar? Você vai pensar em todos os elementos aqui que eu falei e vai fazer uma listinha. Essa pessoa aqui, eu posso ajudar ela através das redes sociais. Vou entrar aqui no perfil dela, olha, não produz conteúdo, faz uma semana que não produz nada. Você vai pensar no seu círculo de amizades e vai perfilar as pessoas que você acha que precisam. Vai entender esses negócios, vai dar uma olhada e vai anotar ali. E amanhã você vai ver uma aluna que fez exatamente isso no primeiro dia desse mesmo evento,
dessas mesmas lives que eu faço e vocês vão ver o que ela fez, tá? Quem chegou agora, gente, vai ter a live salva até amanhã, na hora que começar a live 2. Até amanhã, às 20 horas, essa live vai estar salva, tá? Mas depois não vai estar mais. Lembra, tem uma palavrinha aqui no meio que vale dinheiro. Tem uma palavrinha aqui que vale desconto para você se inscrever como meu aluno na formação social media por um valor bem menor. Você tem que achar as palavrinhas que estão aqui dentro, tá? Travou, gente? Então, resumo. Tarefa 1, se apresentar para mim. Eu quero muito conhecer vocês, com todo o meu amor, tá? Tarefa 2, carrossel, problema, solução. Problema, causa, solução. Modelo tá lá dentro do grupo. Tarefa 3, fazer uma lista, se você precisa de um patrocinador, para quem você conhece do seu círculo de amizades, do seu círculo de relacionamento, que pode ser um cliente patrocinador. Amanhã eu vou dizer como que você aborda esse patrocinador, eu vou te dar um script, tá? Então não é para fazer nada ainda, é só para você entender quem são essas pessoas. Quem sabe você consegue um patrocinador e até um cliente. Amanhã a gente vai falar do protocolo de posicionamento do social media estrategista. Então, como é que você se posiciona como um estrategista para poder cobrar mais? Amanhã você vai entender tudo isso aqui, ó. Como é que eu tenho que me posicionar para ganhar mais de 10 mil reais por mês? Através do protocolo de posicionamento. E amanhã eu vou ter o script de abordagem do patrocinador, tá? Amanhã eu vou te dar modelos de post, eu vou te dizer como é que tem que ser a sua bio, amanhã eu vou te dizer como é que tem que ser o seu conteúdo para você se posicionar como um social media estrategista. E amanhã você vai receber a chavinha 2, tá? Para ganhar o desconto progressivo na formação social media, que vai ser a melhor oferta do ano, tá? Então, te espero. Ó, amanhã aula 2, como deve ser a bio do social media estrategista, como deve ser o perfil, como deve ser o conteúdo, como deve ser o portfólio. Você vai ter modelos de bio, de post, de portfólio, de site e o script para abordar o patrocinador. Então, se você quer mudar de vida, você quer se tornar um social media 10K acima, como os alunos que eu mostrei aqui, amanhã você tem que estar aqui, é o seu compromisso, e a gente vai falar sobre tudo isso, tá, gente? Então, ó, ganhar 10 mil reais por mês como social media estrategista, gente, era só isso que eu queria, ganhar 10 mil, olha onde é que eu cheguei. Eu vou mostrar essa trajetória para que vocês cheguem além dos 10 mil, porque quando a gente sabe como ganhar 10 mil, a gente sabe ganhar 20, a gente sabe ganhar 30. Quando você aprender o caminho para o 10, o caminho para o 20, o caminho para o 30 está logo ali. Confia em mim, porque eu já transitei por esse caminho, tá? Então, gente, muito obrigada por vocês que estiveram até aqui. E vou publicar agora o meu post. Espero vocês lá se apresentando para mim, que eu quero conhecer cada uma dessas 3 mil pessoinhas que estão aqui comigo até agora e que vão virar o jogo e se tornar estrategistas de conteúdo 10K. Beijo. Meses eu tinha 12 clientes. Tudo aconteceu muito rápido por conta da ajuda do curso da Rejane. Hoje eu ganho 3 vezes mais que eu ganhava no escritório. Trabalho como social media, hoje eu tenho 10 clientes. 3 meses depois que eu comecei, eu já não precisava mais do meu seguro-desemprego. Não toquei na minha rescisão, que me deixou muito feliz. Inclusive, já chegou gente por indicação do site da Like. E foi o melhor investimento que eu fiz até hoje. Eu ganho bem mais do que era no meu trabalho que eu tinha antes de começar os atendimentos. Logo no comecinho assim do curso, sem terminar ele 100%, eu já consegui os meus primeiros clientes. E a minha primeira cliente que veio através do site da Like. Ela me encontrou lá e era uma cliente da Califórnia. Eu estou com 5 clientes ativos e não fez nenhum ano de curso. Transformou minha vida. Hoje eu tenho 13 clientes. Semana passada fechei com uma distribuidora de alimentos Top Power das Galáxias. O mínimo que eu estou cobrando é R$1.000. Estou ganhando mais que meu marido. Na verdade, assim, eu não precisei nunca ir atrás de cliente. É tudo por indicação.
Então, ganhava como social media mesmo que eu ganhava na empresa. Eu falei assim, não vale a pena continuar na empresa, porque trabalhando só à noite, eu já tinha deixado o meu salário igual. E daí, depois de uns 3 meses, o meu Instagram me deu retorno. Então, eu já consegui uns 7 clientes só pelo Instagram. Pessoas de outros estados também me acharam. Então, eu geralmente explico o que eu faço na estratégia e depois o que vai ter na execução. Daí a pessoa entende. Não vai contratar um social media amanhã, ele vai fazer um post para ti, porque não vai dar resultado, porque não tem estratégia. No primeiro mês, eu só vou desenvolver estratégia. 1.200 do primeiro mês é só estratégia, não faço nenhum post. E eu tô com 11 clientes, mais que dobrou, triplicou o que eu ganhava como CLT do que eu ganho agora. Menos de um ano depois, eu já tô ganhando mais do que eu ganhava na vez. Eu só comecei a trabalhar como social media depois que eu fiz o curso dela. E eu não tinha parte comercial. Eu não sabia como fazer um contrato, eu não sabia como abordar o cliente. Tem 3 meses que eu comecei. Hoje eu tenho 3 clientes. São todos médicos, obstetras. Já estou aí há 1 ano e pouco já trabalhando como social media. Fiz estratégia para a loja lá de pneu e fiz estratégia para psiquiatra também. A da Pneu Forte eu cobrei R$3.000. Eles me pagaram R$3.000. Só a estratégia. E a da doutora Alessandra, que é a psiquiatra, eu cobrei R$1.500 porque eu estava começando. Fora a estratégia, eu estou cobrando R$2.000 pela execução do perfil. A pessoa explicar o que para ela é intuitivo, explicar como fazer aquilo que ela sabe fazer intuitivamente, é bem complicado, né? Mas a Regiane não, ela consegue formar processos para que a gente consiga entender como fazer o que ela sabe fazer, o que os 10 anos de experiência, né, de profissão, de carreira que ela tem, já deu de bagagem para ela consegue transmitir isso pra gente com uma metodologia que a gente consegue entender. Nos 3 primeiros dias do meu Instagram novinho, eu já fechei os meus 6 primeiros clientes. Então eu tive retorno total na minha primeira semana de Instagram profissional. Meu primeiro cliente, eu cobrei R$300. Hoje eu tô cobrando R$2.000 pro meu cliente. E eu cobrava, assim, um valor bem irrisório, era R$400. E hoje eu cobro 3 vezes mais do que isso. Os ganhos quadriplicaram, né? Aumentou muito. Agora eu cobro R$6.000, vendo uma estratégia por mês, eu ganho o que eu nunca ganhei antes. Antes do curso da Rê, eu ganhava R$13.000. Hoje, eu já ganho mais de R$10.000. Então, eu tripliquei o meu faturamento. De 2 meses para cá, eu estou conseguindo cobrar 4.500 a estratégia. Consegui fechar 4 estratégias. Antes do curso, eu estava trabalhando como assistente virtual e eu ganhava o salário mínimo. Hoje, eu ganho pelo menos umas 3 vezes mais. E já no primeiro mês eu consegui 4 clientes. Eu ganhava R$1.000 por mês. Hoje em dia eu vendo a estratégia da Regiane por R$3.000 e o investimento mensal deles é na faixa de R$1.000 a R$1.500 para a execução dessa estratégia. Eu ganhava na minha empresa R$1.200. Quando eu falei que eu ia sair, eles falaram que ia aumentar para R$3.400. Eu não aceitei. E hoje eu tô ganhando 6 vezes mais do que o meu primeiro salário e o dobro do que eles tinham prometido. Isso faz 3 meses. Eu falo que as coisas aconteceram tão rápido que às vezes me dá até um pouco de desespero. Não tô conseguindo dar conta de cliente. Às vezes chega cliente para mim que eu digo assim, poxa, eu não vou conseguir pegar esse cliente agora. Na minha carteira de clientes são 6 clientes ativos, pagantes. Eu iniciei, eu já tinha um cliente. Aí eu fechei com essa daí, então, ela aceitou a minha proposta e na mesma semana eu fechei com um 3º cliente. Então, na semana que eu comprei o curso da Regiane, eu estava com 3 clientes fechados. Eu falei, eu vou arranjar um jeito de trabalhar do jeito que eu quero, fazendo algo que eu gosto, e comprei o curso da Regiane. Deu, acho que uns 15 dias, apareceram 3 clientes, porque começaram a me acompanhar. E eu não esperava, fiquei até um pouco insegura, assim. Eu falei, nossa, isso funciona. Eu comprei o curso, depois de 10 dias do curso, eu consegui um cliente que ele já pagou o curso inteiro para mim. Menos de um mês, 15 dias, eu já tive o reembolso total do curso. E aí, depois de um mês de curso, eu consegui mais 2 clientes. E aí, depois de 2, 3 meses, com a agenda lotada por fora de cliente, eu acabei pegando e virando totalmente autônomo. Então, saí da agência, saí do CLT, comecei a empreender na minha agência. Os clientes, eles acabam me indicando para outras pessoas. Eu até tive que dar uma pausa agora na parte de prospecção, porque a minha agenda está lotada. Eu tô com 8 clientes hoje. Eu nunca fui atrás de nenhum cliente. Os clientes sempre foram atrás de mim. Eu não comecei com nenhum cliente gratuito. O meu início de portfólio foi pago. Eu sou uma profissional iniciante, eu não tinha experiência de mercado, apenas ali com o meu perfil. E esses 3 clientes que vieram
cancelaram com agências para fechar comigo. Aí o cliente nem questionou, mas você está começando agora. Isso nem virou assim uma objeção para ele, sabe? O que mais esse curso me deu foi segurança para poder estruturar os meus processos e entender que eu estava no caminho certo. Tudo que eu faço ali é aplicando as coisas que eu aprendi com a Regiane. E o curso da Rê foi assim, se você entra e tá perdido, foi ali que eu me achei. São poucas pessoas que ensinam esse método. E eu falo, gente, isso é todo mérito desse curso que eu fiz, que foi o curso da Regiane. Ela tem um grande diferencial. Então é muito diferente quando você aprende com quem sabe. Já estava nesse processo de entender como eu poderia trabalhar com liberdade geográfica que a odontologia não me dava. E me deu uma segurança, principalmente na hora de vender. Eu vendo com confiança, eu sei que meu trabalho tem valor. O conhecimento do curso e a metodologia que a Jane ensina no curso, consigo então, atender mais clientes e também aumentar o ganho mensal, que antes era uma forma muito mais desorganizada. Quando eu comecei a estudar, eu pensei, nossa, tô deixando muito dinheiro na mesa, né? É essa liberdade de eu trabalhar só na minha casa, não ter mais que sair e ver os resultados, né? Eu mudei o jogo com a minha produção de conteúdo. Nunca tinha visto alguém entregar um curso da forma que ela entregou e alguém ensinar esse método de uma forma simples e tão profissional. Metodologia para social media, até hoje eu não encontrei alguma ou tão completa quanto da Rê. Agradeço bastante ela ter disponibilizado isso a um preço tão em conta, assim. Eu acredito ser um preço muito barato.